Livro A Unção da Cura, de Kenneth Hagin. Capítulo 6. Ministrando com unção de cura. Queridos, eu estou trazendo esse livro para você. Eu gostaria que você compartilhasse os nossos vídeos, o nosso áudio aí. Dá seu joinha, inscreva-se no nosso canal. Isso vai ser de fundamental importância para que o nosso canal crie relevância e que a palavra do nosso Senhor venha ser propagada. Se você gosta de unção do Senhor, se você gosta de curar enfermos, eu tenho certeza que esse livro vai fazer muita diferença na sua vida, assim como tem feito na minha. E vamos lá para a parte 3. Há uma unção para ministrar especialmente aos enfermos? Temos falado sobre a diferença entre a unção dentro do cristão e aquela usada para ministrar, que há sobre alguns cristãos chamados por Deus. Ainda há outras diferenças entre elas. A unção para o ministério vem automaticamente com o chamado. Seja qual for a unção designada por Deus, a unção da cura, contudo, é tanto diferente. Ela separa o indivíduo para um ministério ungido. Por exemplo, quando Jesus apareceu para mim em uma visão em Rockwell, no Texas, em 1950, revelou: chamei você antes do seu nascimento, separei-o para o ministério, ainda no ventre da sua mãe. Satanás tentou destruir a sua vida antes de você nascer e, desde então, tem tentado muitas vezes. Mas meus anjos estão ao seu redor e o protegem até mesmo a este momento. Quando Jesus falou que me chamara, então não se referia até aquele mesmo dia, 2 de setembro de 1950. Ele me escolheu antes mesmo de eu nascer. Entendi o que ele quis dizer. Quando Jesus disse que me ungiu, compreendi que ele não se referia ao meu ministério daqueles dias. Não, a uma unção ministerial veio com o chamado, de uma forma que eu já contava com ela há vários anos. Entretanto, quando Jesus disse: dei-lhe uma unção especial para que você imponha as mãos sobre os enfermos, ele se referia a algo que me concedeu naquele momento. Eu já impunha as mãos sobre os enfermos e orava por eles antes daquela visão. Testemunhava muitas curas, mas não estava ministrando com uma unção especial, apenas obedecia ao ensino da palavra. Após me dar aquela unção especial para impor as mãos sobre os doentes, Cristo ordenou que eu me levantasse. Estava ajoelhado diante dele. Entre outras coisas, ele me preveniu: esta unção não funcionará a menos que você compartilhe com as pessoas exatamente o que eu lhes revelei, dizendo que se crescem que você é ungido, receberão o que pedirem mediante a emanação do poder. A unção operará em favor delas. O poder da unção flui. Ele opera pela fé. Por exemplo, no caso da mulher com hemorragia, o poder emanou de Jesus para ela. Depois, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Observe que ela foi a única dentre a multidão a ser curada. Na Bíblia é narrada que havia uma grande quantidade de pessoas apertando Jesus, em Marcos 5,31. Jesus estava revestido daquela unção o tempo todo, mas mesmo assim, aquela mulher foi a única que recebeu a cura. Você já esteve no meio de uma multidão? A Bíblia diz que a mulher veio por detrás entre a multidão. As pessoas cercavam Jesus por todos os lados. No meio de toda aquela gente esbarrando nele, Cristo inquiriu: quem me tocou nas vestes? O poder que havia sobre Jesus não fluiu dele para toda a multidão, apenas para a mulher. Quando ela tocou nas roupas do Senhor, o que fez o poder emanar para ela? A sua fé? É assim que a unção funciona. Pode haver uma enorme quantidade de pessoas e mesmo assim apenas uma receber a cura.
Certamente, se a unção estiver presente, todos podem obter milagre. Podem crer em Deus e ser curados pela emanação do poder. Mesmo quando a unção não se manifesta, as pessoas podem crer em Deus e receber a cura de acordo com a palavra, exercitando a fé. Certas atitudes afirmam a unção, certas atitudes ativam a unção e a outras, com incredulidade, impede a sua operação. A unção não atua automaticamente. Você precisa responder à unção a fim de que receba o seu benefício. Muitas vezes as pessoas pensam, se o Espírito Santo deseja fazer algo, ele simplesmente faz. Isso, porém, não é verdade. É necessário responder ao Espírito. Por exemplo, em João 6,44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Deus faz isso por intermédio do Espírito Santo, que pode estar presente em um culto, atraindo os pecadores para o Pai. Entretanto, o Espírito não agarra uma pessoa pelos cabelos, arrastando-o para Deus. Não. O pecador precisa obedecer à ação do Espírito. O homem tem de fazer a sua parte, respondendo ao Espírito igualmente. A unção da cura pode estar presente para restaurar, mas se o enfermo não responder, ele continuará lá, inoperante, pelo menos no que concerne aquela pessoa. Bases bíblicas para a unção especial atuar hoje. Quando Jesus me disse na visão, eu o chamei e tenho dado uma unção especial para você ministrar cura aos doentes, ele também citou o texto de Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Deus fazia milagre por intermédio de Paulo devido à unção especial que lhe dera. Jesus falou algo mais naquela visão. Se almejo fazer algo especial por intermédio das suas mãos, referindo-me à unção que me dera, não preciso que os membros da igreja se reúnam, decidam se eu posso ou não fazer. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo usa o corpo humano como alegoria do corpo de Cristo. O corpo natural, sabemos que a cabeça controla tudo. Ela não depende da aprovação dos dedos ou de algo assim. A cabeça controla os movimentos do corpo. O que eu quero dizer é o seguinte: Jesus continua distribuindo funções, ministério e a unção. Lembre-se que ele próprio chamou os 12 apóstolos, deu-lhes poder e enviou-os. Depois chamou 70 discípulos, fez o mesmo. A Bíblia diz que todos receberam poder. Lucas 10, 1 e 19. Assim, Jesus é o cabeça da igreja. Ele é quem distribui ministérios e dá unção. Deus planejou assim. As Escrituras não mencionam que Deus é o cabeça da igreja, e sim Jesus, Efésios 1, 22. Jesus não usurpou a autoridade do Pai. Foi Deus quem planejou para que o seu Filho fosse o cabeça. Nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, lemos que Jesus é o cabeça da igreja, revelou a respeito do Espírito Santo uma das coisas de especial interesse para nós, que Cristo mencionou é que o Espírito não falaria de si mesmo, mas o Filho. João 16, verso 13 e 14, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvindo e vos anunciará o que há de vir. Ele vos glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O Espírito Santo nunca fala de si mesmo, mas ele nos revela quem é Jesus. O Espírito só diz aquilo que ouve do próprio Cristo.
Assim, Jesus continua distribuindo dons e ministério. É o cabeça da igreja, estabelecendo funções do corpo, ungindo pessoas e distribuindo unção. Em Hebreus 2, verso 4, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, os dons do Espírito Santo, distribuindo por sua vontade. Você pode não compreender o que o escritor dessa epístola está dizendo, se automaticamente pensar que a palavra dom no Novo Testamento sempre significa a mesma coisa, mas existe 4 vocabulários gregos diferentes traduzidos para o dom. Na minha Bíblia, há uma nota no rodapé esclarecendo que a expressão dons do Espírito Santo também pode ser traduzido como distribuição do Espírito Santo. A palavra grega aqui significa habilidades miraculosas ou dote. Assim, Deus distribui os dotes do Espírito Santo para o ministério e não para o novo nascimento, de acordo com a sua vontade, em Hebreus 2,4. Segundo a vontade de quem? Minha? Do Espírito Santo? Não. Deus distribui aquelas habilidades miraculosas conforme a sua vontade e a de Jesus, pois este é o cabeça da igreja. Por isso, Jesus me disse: não preciso que os membros da igreja se reúnem para decidir se posso ou não dar-lhe essa unção especial. Eu sou o cabeça da igreja. Em outras palavras, Jesus não tinha de pedir permissão a homem algum para distribuir os seus dons. Não precisava de que a igreja formasse uma comissão para distribuir a questão. Por que não? Porque ele é o cabeça. Com efeito, ele me revelou: se desejo fazer algo por intermédio das suas mãos, não preciso convocar uma assembleia para aprovar isso. Jesus me deu aquela unção especial porque ele é o cabeça da igreja e continua distribuindo esse tipo de poder atualmente de acordo com a sua vontade.